hoje a nossa live de Papo de Boteco vai ser com uma pessoa muito especial, uma pessoa que me inspira, assim, diariamente, em termos de profissional, em termos de pessoal, todos os termos possíveis e imagináveis. Como professor, como oficial de justiça, como pessoa, como tudo que eu quiser me inspirar, eu vou me inspirar nele, porque ele é maravilhoso. Sério. Assim, ó, sem palavras pra agradecer, assim, esse apoio dele e o que ele sempre me ouviu quando eu precisei. Vamos dar boa noite para o maravilhoso professor Rilu. Raquel, fiquei arrepiado, ó. Uma excelente noite para todos vocês. Estou aqui, ó. Excelente noite! Vim de Cupuaçu. Vim de Cupuaçu. Eu tô de suco verde hoje. Então vamos que vamos. Hoje a gente vai bater, vamos bater um papo legal, dividir nossas experiências com o pessoal, dividir um pouquinho da nossa jornada e dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão sair daqui hoje as mesmas pessoas. Pode ter certeza disso. Isso aí. Transformar vidas, né, prof? Nós. Meta. Meta de vida. Transformar vidas. Isso. Então, pessoal, me fala aí o que vocês estão tomando no nosso papo de boteco. Deixa eu ver quem é de Rondônia que tá aí na live. Quem é de Rondônia, dá um salve aí, por favor. Deixa eu ver quem é de Rondônia. Falar nisso, Raquel, vai ter o concurso do TJ do Rio Grande do Sul. E avisar aqui em primeira mão. Eu estou louco, maluco para ir para aí. Então, eu não sei como fazer, não combinei nada, não tem nada certo, mas eu já adianto. Eu vou dar um jeito de ir para o Rio Grande do Sul. Não sei como, porque esse concurso do TJ do Rio Grande do Sul, eu quero ajudar essa galera a mudar de vida aí. Isso aí. O pessoal tá tomando cerveja aqui. Espírito Santo. Quem mais? Olha, tem 47 pessoas. Fim de domingo animado. Cuiabá. Peraí. TJ do Vai abrir Paraná. novamente. Acho que se for, a última vez que esse concurso TJ Paraná tá uma confusão, né? Eles abriram, aí eles fecharam, daí eles abriram e fecharam de novo. E nessa segunda vez que abriram, eles abriram reinscrição, né? Abriram inscrição de novo. E daí fecharam de novo, agora contrataram de novo a banca, né? Eu acho que pelo padrão, imagino que eles vão abrir de novo a inscrição. Bom seria se não abrisse, né? Só para quem já tá inscrito. E assim, até para iniciar com o concurso de TJ, é um concurso que o Tribunal de Justiça Estadual é a maior de todas. É uma grande oportunidade para quem está querendo entrar. E entra num ponto que às vezes a gente fica tão cego, olhando para um determinado concurso, igual agora eu estava conversando com alguns alunos que vão fazer o INSS. INSS praticamente certo, né? Pessoas podem mudar, que não vai ter prova do INSS esse ano. Aí as pessoas elas vêm estudando há um ano e meio para o concurso do INSS e pessoas que estão com dificuldade financeira. E aí elas deixam de fazer um concurso de Tribunal de Justiça, deixam de fazer um concurso de uma prefeitura, de uma secretaria, que ia poder dar uma tranquilizada mais para ela. Então, assim, para o pessoal que é do Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará também tem um TJ do Ceará, Amazonas tem um TJ do Amazonas que tem a expectativa de abrir. O pessoal tem que fazer essas provas. Então, observa se o conteúdo programático ele casa com aquilo que você está estudando, porque se o que você está estudando não tem nada a ver com o TJ, mas tem que fazer. Então, vamos começar a responder as perguntas. Temos muitas perguntas. Mas já vou começar com polêmica. O que tu acha do futuro da Justiça do Trabalho? Olha só, sobre a Justiça do Trabalho, eu trabalhei na Justiça do Trabalho, entrei na Justiça do Trabalho em 2005
e trabalhei lá até 2010. E até hoje eu tenho um excelente trânsito na Justiça do Trabalho. Eu entrei lá naquele momento em que teve a emenda constitucional 45, que foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho, e o número de processos aumentou consideravelmente. Então, assim, era muito processo. Então, nós tivemos o seguinte movimento na Justiça do Trabalho. Foi aquele momento de auge, de crescente de processo. Só que agora, aquele boom Que ano acabou. foi isso? Desculpa, professor. A emenda foi de 2004, ela entrou em... Foi 45 de 2004, e eu entrei em 2005. Eu peguei bem essa fase aí. Inclusive, vários processos vieram do TJ e da Justiça Federal para o TRT. Então, eu peguei essa fase. Então, era um momento que era muito processo, era muito. Eu fazia muita minuta de voto, que eu trabalhava em assessoria. Quantas e quantas vezes eu saí do TRT 11h30 da noite, 11 da noite, 10h30. Era muito processo. Só que essa crescente teve um pico e agora está numa decrescente. Aí, o que acontece? Se eu tenho uma diminuição do número de processos, não tem justificativa para ter aqueles projetos de lei de criação de novas varas. Então, há um tempo atrás, tinham vários projetos de lei sendo aprovados e vários TRTs, inclusive, chamaram muita gente por conta desses projetos de lei. Então, assim, primeiro, esses projetos de lei esquece agora porque eu não tenho demanda judicial suficiente para poder justificar isso. Sobre fim da Justiça do Trabalho, está na Constituição, tem que alterar a Constituição. Esse papo existe desde que eu entrei no TRT. Quando eu entrei no TRT em 2005, falava-se isso. Eu entrei no TRT e falava, vai acabar, que não sei o que. Cara, na boa, não vai acabar a Justiça do Trabalho. Não tem como acabar a Justiça do Trabalho. Isso aí quem fala isso, os políticos que defendem isso já trazem essa ideia há muitos anos. Mas assim, gente, não pode esquecer. Pode esquecer esse negócio aí que vai continuar. Eu ainda acho assim que poderia vir a ser uma preocupação, por exemplo, se fosse o carro-chefe do governo, sabe? Se, por exemplo, o governo Bolsonaro tivesse centrado com isso como projeto máximo. E o projeto máximo dele é a reforma da Previdência. Assim, ele está gastando toda a força política que ele tem agora para aprovar essa reforma. Precisa muito ser aprovada. É um desespero para aprovar essa reforma. Não vou entrar no mérito de é bom ou não é bom, né? Porque seria mais uma hora de conversa. Mas, assim, ele quer por tudo aprovar essa reforma. Ele precisa aprovar essa reforma. Então, ele vai gastar toda a força política. Quando ele aprovar a reforma, ele não vai mais ter força política. Já, assim, já é outra história se ele vier, por exemplo, a ser reeleito, que... Deixa eu bater na madeira. Caso ele venha a ser reeleito, e aí venha com essa questão da extinção da Justiça do Trabalho como carro-chefe. Mas não sendo o carro-chefe, ele não vai ter força política para isso, sabe? Não, com certeza. Ainda tem outra. Olha só o questionamento. Um dos motivos que os defensores alegam do fim da Justiça do Trabalho é contenção de despesas. Mas beleza, eu vou pegar um juiz de TRT, eu vou enfiar ele onde? Eu vou pegar os servidores, o que eu vou fazer com eles? Então, assim, e os prédios? Então, assim, é uma mudança muito drástica, não é assim. Ainda tem outra. Qual é a visão que eu vou passar para a sociedade falando o fim da Justiça do Trabalho, o fim relacionando com o trabalho, que é um direito social. Então, assim, esse papo vai perdurar. Mas o brabo é que tem muito trabalhador que quer o fim também, né? Pois é, pois é. É triste. Triste. Então, o pessoal que está fazendo concurso para TRT, se você estiver olhando para a televisão, para a internet, o teu amigo, vizinho, dizendo a Justiça do Trabalho vai acabar. Primeira coisa, se a pessoa quer o teu bem e ela sabe que você está indo nesse caminho, que você está lutando, tenha certeza. Quem quer o teu bem, ele não vai falar isso para ti. Quem quer o teu bem, ele não vai falar isso para ti. Tenha certeza disso. E olha só, daqui a um tempo, porque nós tivemos um momento que foram muitos concursos de TRT, um atrás do outro. Nós tivemos períodos que foram 6 concursos de TRT durante um ano, 7. Saíram vários, um atrás do outro. E nós estamos num momento agora de ajuste fiscal, de contenção de despesa. Então, aquele ciclo, ele foi até agora TRT2, TRT15. É normal dar uma parada. Só um pouquinho, deixa... Peraí. Aí vai dar uma parada. Tem uma pessoa falando que eu votei no PT. Para isso, pelo amor de Deus. Cortar o pessoal ficar com política, aí vamos entrar em gente, eu não vou nem entrar no mérito de política, eu posso garantir que eu não votei no PT. Tá? Jamais na minha vida. Sou uma crítica ferrenha do governo passado e do atual. Então, eu não me enquadro, eu acho essa bipolaridade muito burra e eu não me enquadro nela. Não tô nem de um lado nem de outro. Eu vou criticar os dois sempre.
Continuando. Então, Justiça do Trabalho, esse papo de acabar, não liguem para isso. Nós tivemos um ciclo de TRTs que nós tivemos diversos TRTs. Teve TRT 14, 23, 11, 8, TRT 7, TRT 9, TRT 2, TRT 15, TRT 4, TRT 12, TRT 24, TRT 20. É tanto TRT, quase todos. Então, eu tive esse momento. Então, é óbvio que eu vou ter um momento agora de pausa. Além disso, com a proteção de despesas. Só que daqui a um tempo, vai voltar. Então, nesse período aí de 1 ano, 2 anos, vai voltar, porque o seu trabalho não vai acabar. Mas eu pergunto, o pessoal pega e fica falando, cadê o edital de TRT? Se fosse publicado um edital de TRT daqui a 15 dias, você estaria pronto? Como é que está como é que tá o teu caderno de direito constitucional, de direito administrativo? Qual é o teu percentual de acerto de questões? Então, assim, as pessoas querem editar e não estão preparadas. Então, cara... É o que eu sempre falo também. Às vezes alguém vem no inbox perguntar, né? Raquel, será que vale a pena continuar estudando para TRT com essa baixa nos TRTs? A minha pergunta é sempre a mesma. Tá, vamos dizer que mude esse quadro e saia TRT na próxima semana. Tu vai estar pronto para estar entre os 10 primeiros? Porque para entrar agora, né, o negócio é puxado. Tu vai estar pronto para estar lá no topo? Não vou. Tá, então tu não tem que nem questionar, tu tem que achar, é ótimo que não tem prova. Tem que achar ótimo. Não, com certeza. Então, assim, você que está fazendo concurso para carreira trabalhista, você que está seguindo o concurso de TRT, que está estudando direito de trabalho, processo de trabalho, nós estamos no momento agora, que eu tenho aquele momento que eu tive vários concursos, está fazendo assim, daqui a pouco volta. Aí, o que vai acontecer com a maioria dos concurseiros agora? Raquel, esse é o ano. O nosso ano atual é o ano que mais vai ter gente desistindo. Pode escrever. É o ano que mais vai ter gente desistindo. Vai ter gente que vai largar agora a carreira tribunal e vai para a carreira policial. Pode escrever. Vai começar a fazer concurso de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Aí vai... Óbvio, alguns vão passar lá porque é muita gente. Mas vai ter gente que vai acontecer o seguinte. Vai largar agora a carreira de tribunais. Vai para a polícia, vai tomar porrada lá. Aí volta para o tribunal. Só que quando voltar para o tribunal, caiu. Agora, quem for esperto tem que lembrar do seguinte. É nos momentos de baixa que a gente faz os nossos melhores investimentos. Então, se você der continuidade, formar o teu caderno, quando virar o ano, quando começar a voltar esse período de TRTs, você vai destruir, você vai arrebentar. E vai ter muita gente que vai se perguntar, por que eu não continuei estudando esse assunto? Eu ainda falo assim, de repente, se a pessoa já está pegando boas classificações do TRT, já está ali quase entrando e tal, já tem uma base legal, já está só na parte de revisões, já viu toda a matéria com qualidade. Eu acho que, assim, é válido ir, assim, para um TRF, por exemplo, que a gente provavelmente vai ter, sabe? TRF 3, TRF 4, que vão acabar vindo. Eu acho que aí é válido, mas tem que avaliar assim, eu já tô voando para trabalho. Então, não vou me prejudicar tanto fugindo um pouco, assim, sabe? Então, eu acho que tem que ser pessoa por pessoa. Eu não posso dizer assim, não larga TRT de jeito nenhum, porque, de repente, essa pessoa realmente já tá bem avançada, já tá ali quase entrando no TRT e, no momento que começarem os rumores, se ela voltar, engrena. Mas agora, a pessoa tá começando a estudar TRT, nem fechou o caderno ainda, quer trocar de foco, não vai dar certo. Não, assim, tu tocou num ponto muito importante. Eu acho que deve ter muita gente que está assistindo agora e vai assistir depois que está com essa dúvida. Eu recebo muitas mensagens. Será que eu continuo estudando para TRT? Será que eu... Cara, você falou tudo. Primeiro, quando eu estou falando concurso de TRT, concurso de TRF, concurso de TJ, eu tenho ali um conjunto de matérias que elas são similares. Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, matemático, direito das pessoas com deficiência, constitucional, administrativo. Aí eu tenho uma diferença de quem faz para técnico e quem faz para analista, né? Agora, quem faz para analista, além do constitucional administrativo, vem o civil e processo civil. Aí TRFs. A maioria dos TRFs acrescenta penal e processo penal. A maioria. Já tem outros que cai tributário também, previdenciário. Já quem faz TRT cai trabalho e processo trabalho e em alguns se estuda previdenciário. Então aí que vai estar a diferença para o pessoal que faz analista, tá? Porque técnico é diferente. Técnico a gente tem que falar de outra forma. Então, você tem trabalho, processo de trabalho, penal e processo penal. Como a Raquel falou, se você está voando em língua portuguesa, quando eu falo voando, não seria com aquela notaça, não seria fechando todas as provas. Mas você tem uma excelente base, está ali batendo na trave, você está tirando um rendimento altíssimo em prova, você está bem em língua portuguesa, está bem em informática, falta pouca coisa para você passar. Aí o que vai acontecer? Você está com uma base forte, é você pegar penal e processo penal. E aí eu pego por base o concurso do TRT 12, Raquel.
No concurso do TRT-12, tu lembra que caiu penal e empresarial? Sim. Naquele concurso foi interessante, porque teve muito candidato que falou assim, ah, penal e presencial, empresarial, não vou pegar. Só que o candidato que vinha estudando para TRT, que já tinha uma base forte nas básicas, português, informática, ele pegou ali em penal, pegou em empresarial, óbvio, você não vai pegar para se aprofundar, você vai pegar o suficiente, né? Porque não é costumeiro cair em TRT. Porque eu fiz com o teu curso maravilhoso. E deu certo, e deu certo. Então Deu certo. você falou? Então, assim, o pessoal que está fazendo carreira trabalhista é aquele seguinte, eu estou fazendo TRT, estou pensando em largar e ir para o TRF. E a pessoa não tem uma base de direito constitucional. Você pega aquelas questões de administração pública, lá naquela parte da Constituição, aquelas partezinhas de lei seca, a pessoa está errando um monte de coisa dali. Tá ruim em direito constitucional. Cai questão de controle de constitucionalidade para analista, erra todas. Aí tá querendo mudar de carreira, mas não tem a base, então tem que ter essa base sólida. Com certeza, com certeza. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Sou muito criticada por apenas estudar e não advogar. Como lidar com essas opiniões? Nossa senhora, difícil. É difícil. Eu sei que tu tem uma posição bacana a respeito disso daí. Mas é aquele seguinte, cada um é dono da sua vida. Cada um é dono da sua vida, cada um sabe o que é melhor para si. Acontece que quando nós tomamos algumas decisões e essas decisões elas exigem atitudes diferentes do que as outras pessoas fazem, a gente tende a ser criticado, a gente tende a ser julgado. Mas, larguei a advocacia para estudar. Primeiro lugar, será que você tem condições financeiras para se sustentar? Como é que vai ficar a tua vida? Porque tem gente que larga tudo e faz a seguinte aposta: em 6 meses eu vou passar. Você não pode estabelecer a meta de resultado. Você tem que estabelecer a meta de produção, de estudo. Meta de resultado não dá para saber quando você vai entrar, tá? Agora, se você tem condições, se você tem essa possibilidade de deixar de advogar para estudar e tiver alguém que está te julgando, dizendo que você não... A pergunta é, a vida é tua. Se a vida é tua, o que você tem que fazer? Se possível, se afasta dessa pessoa e segue a tua vida, tá? Mas assim, se você acredita, tem que lutar. A vida é tua. Assim, eu sempre falo assim que, primeiramente, tocar o foda-se, né? Que eu acho que é saudável. Tocar o foda-se. Mas, assim, que eu converso às vezes na consultoria. Que a pessoa fala, porque tá difícil, porque as pessoas falam, tá, quem são essas pessoas que estão falando? Essas pessoas são realmente muito importantes para ti. Elas fazem parte, às vezes é pai, às vezes é namorado, às vezes é irmão, né? Então, e essas pessoas, olha só, que coisa mais libertadora. Essas pessoas, elas não vivem no concurso público, né? Elas não vivem no mundo de concurso público. De repente até viveram antigamente, mas elas não vivem hoje. Então, elas não fazem ideia do que significa isso. E elas não fazem ideia e elas não têm obrigação nenhuma de fazer ideia. Desculpa, mas elas não têm obrigação nenhuma de te apoiar. Agora, por outro lado, tu já chegou e teve uma conversa com muito amor e carinho com essas pessoas para contar o teu sonho e pegar essas pessoas para ir junto contigo no teu sonho, tipo assim, poxa, esse é o meu sonho, olha aqui, eu vou me dedicar, vai demorar tempo, é assim, 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 o pessoal demora em média tanto tempo, eu quero muito isso, sonha junto comigo, eu preciso do teu apoio. Tu não precisa, mas aquela pessoa pode achar que tu precisa, né? Então, assim, muitas vezes eu percebo nas consultorias que a pessoa chega pra mim e fala assim, porque minha mãe vem e faz um comentário assim, 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 e eu me chateio. E tu falou pra ela que tu te chateia? Não, bom. Mas como é que a pessoa vai adivinhar que ela tá te magoando se tu não fala? Abre o coração. As pessoas que são realmente importantes pra gente, a gente tem que abrir o coração, explicar a situação, contar o teu sonho e tentar trazer ela pra sonhar junto contigo. Ela pode não querer sonhar junto contigo. Se ela não sonhar contigo também, tudo bem. Tá assim de gente que passa sem apoio, né? Mas, pelo menos, faz. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que reclama disso, se tu voltar assim, poxa, mas realmente eu nunca expliquei. Ou então explicou no meio de uma briga, sabe? Não, conversa com amor e carinho. Olha, é difícil não resolver. É difícil. E para aqueles que não são realmente importantes, tu toca o foda-se. É o diálogo. Agora, Raquel, olha só que interessante. Às vezes a gente que é concurseiro, a gente julga o nosso pai, a gente julga a nossa mãe, a gente julga os nossos familiares, porque eles nos julgam também. A gente fica pensando assim, nossa, mas por que minha mãe não me apoia? Por que ela tá falando isso? Por que ele tá falando aquilo? E tu falou tudo, é porque eles não entendem esse mundo.
Os nossos pais, as nossas mães, as pessoas que estão próximas, no geral, eles estão acostumados com a gente indo para a escola. Você tem uma prova, a tua prova começa às 14 horas. Quando dá 13h55, tu pega um resuminho, vai fazer a prova, tira um 8,5. Ou então você estuda para uma prova, você estuda lá 15, 20 dias. Então, eles estão acostumados com aquele estudo de escola. Aí as pessoas te vêm estudando 30, 40, 60 dias. Aí a pessoa olha, poxa, se na escola ele tirou 8,5, 9, 10, estudando minha boca, do jeito que a pessoa está enfurnada ali 6 meses, nossa, vai passar. E eles esperam que tenha o resultado logo. Aí, como o resultado a gente sabe que não é regra ele vir logo, né? A regra da maioria das pessoas é demorar um determinado período, você acaba sendo julgado, porque as pessoas que estão próximas da gente, elas acreditam que passar na prova de concurso público, tirar uma nota de concurso, é igual aquela prova da escola que você tirava 8,5, 9, 10. Aí vem um diálogo. O diálogo, ele resolve. Mas, óbvio, às vezes você procura a pessoa, você tem um diálogo. E no diálogo, você consegue perceber quem é que quer teu bem, quem é que quer teu mal. Quem é que realmente gosta de ti, quem é que não gosta. Aí, se é alguém que não gosta, corta na carne, tira da tua vida. Isso aí, isso aí. Concordo plenamente. A Coruja fez isso, deu certo, né? Eu tenho várias pessoas que falavam assim, que tinha relações assim, ó, críticas com a família em relação aos estudos. E hoje me falaram que, olha, realmente, Raquel, depois daquela... Porque nunca tinha conversado, como eu digo assim, com amor e carinho, mostrar teu sonho. Mostrar... Às vezes a pessoa fala, ai, mas a minha mãe fica pedindo pra eu fazer concurso de prefeitura. Mas eu quero ser polícia. Mas, então, quando tua mãe vem falar pra tu fazer concurso de prefeitura, o que tu fala pra ela? Ah, eu digo que eu vou ver. Mas não é isso que tu tem que dizer, tem que falar, não, mãe, eu não quero. Eu quero ser polícia. Sabe? E isso é muito libertador, porque no momento que a pessoa que tá perto de ti entende isso, ela vai parar de te incomodar e vai te apoiar. Olha, claro que existem exceções, mas via de regra, essa conversa costuma funcionar. Pelo que eu tenho visto, assim, sabe? Aqui. Nossa, essa aqui vai dar o que falar. O prof vai ficar muito tempo falando. Qual foi o momento mais difícil que tu passou na tua preparação? Nossa, todos. Todos. Toda a minha vida. Gente do céu. Deixa eu contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Pessoal, até, perdão, no início eu não me apresentei, professor Ritson Lucas. Cara, deixa eu... Eu fui um cara que tive diversos problemas de todos os tipos, como toda e qualquer pessoa, não sou diferente de ninguém. E chegou um momento da minha vida que eu precisava de um emprego, eu precisava de um trabalho, eu queria ter dinheiro para ter um lugar para morar, para ter minha independência, coisa normal. Aí eu comecei a distribuir currículo pela cidade, não consegui emprego, graças a Deus que eu não consegui. Aí eu posso explicar isso até em outro momento. Porque assim, às vezes se eu tivesse conseguido um emprego, poderia ser que minha vida tivesse seguido um outro rumo. Mas assim, eu lembro que eu fui, tem uma lanchonete aqui na cidade, que é os Lanches 15. Eu fui deixar meu currículo lá para ser chapeiro, para limpar. Eu cheguei lá e falei, limpo o chão, falo qualquer coisa. Cara, não consegui emprego, não consegui emprego. Aí eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe dizia o seguinte, ó, a única forma de você mudar a tua vida é estudando. Eu falei, não, eu vou estudar, mas eu vou estudar para quê? Aí, um tempo depois, eu consegui entrar num local que eu estava trabalhando como office boy. Aí, só que eu não era office boy titular. Eu entrei como substituto do office boy. Tipo assim, o office boy ele saiu de férias, eu fiquei 30 dias no lugar dele. Aí, no que ele voltou, eu tava conversando com ele, aí ele falou, ó, tem concurso, você vai na banca do jornal, e na banca do jornal tinha um tal da Folha Dirigida, né, que era impresso, né? Porque eu sou concurseiro da época do Ronca. Então, assim, aí eu peguei a Folha Dirigida, comecei a ver negócio de concurso, e eu lembro que tinha um tal do TTN, Técnico do Tesouro Nacional. Eu olhei a remuneração desse TTN, Técnico do Tesouro Nacional, fiquei embasbacado, falei, meu Deus, deu muito dinheiro. Eu falei, eu quero esse trem aqui. Eu vou começar. E eu acreditei que com o que eu sabia da escola, que eu ia conseguir passar nos concursos. Foi uma porrada atrás da outra. Eu jurava que eu... Não, língua portuguesa... Tô voando. Ih, travou um pouquinho. Travou o Rilu. Vamos ver se ele volta. Travou pra vocês também? Vocês estão ouvindo? Ou travou os dois? Bora. Voltou. Voltou, pessoal? Só Voltou. dá ok. Pra mim voltou. Às vezes tem um delayzinho, né? Só pra ver se o pessoal voltou.
Só para dar um ok, para Sim. ver se voltou para seguir. Voltou, né? Então, assim, Voltou. Certo. o que eu fiz? As pessoas perto de mim, ia ser uma coisa que, inclusive, vários parentes meus, que se eles assistirem essa live agora, eles vão ficar sabendo agora. Eles acreditavam que, já que eu ia bem na escola, eu ia arrebentar em concurso público. Então, assim, as coisas que eu falo hoje no Insta, na sala de aula, eu passei na pele. Aí, e eu tinha ido mal em 4, 5 concursos. E eu fiquei com vergonha de chegar e falar, olha, fui fazer um concurso de 15 questões de língua portuguesa, acertei 2. Porque foi isso que aconteceu comigo. Fui fazer uma prova de concurso de 15 questões de língua portuguesa, acertei 2. Se eu tivesse marcado na mesma letra, eu tinha acertado 3. Né? Aí, como é que você chega em casa? Porque as pessoas da tua casa, do teu convívio, elas não entendem esse mundo. Então, eu fiquei calado. Fiquei na minha calado e falei, eu tenho que mudar a minha vida. E aí eu falo direto para vocês, guarde os seus planos em segredo. Guarde os seus planos em segredo, porque nós não vivemos no meio da santidade. Existe muita pessoa invejosa. E as pessoas invejam não é só os teus resultados. A força de vontade que a gente tem de lutar para mudar a nossa vida, a força de vontade que você tem para fazer diferente, isso por si só já é motivo de inveja. Então, assim, boca calada não entra mosquito, sabe? Guarda teus planos em segredo, evita essa energia negativa para tua vida. E aí, eu acabei ficando calado, sofri calado. Só que eu tava me sentindo meio burro. Aí eu fui até a Caixa Econômica Federal, fui comprar uma apostila, Raquel. Aquelas apostilas de banca. Aí eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu cheguei lá e falei, eu quero apostila para esse concurso, tá quanto? Aí o rapaz falou bem assim, tem de 15, de 20 e de 25. Aí eu falei, qual delas que é melhor? Ele falou, não, elas são todas iguais, a única coisa que muda é a capa. Aí eu falei, então tá de 15 mesmo. Aí, Ih, travou de novo. Tá ruim a internet do prof. acho que voltou Eu dei uma agora. travadinha, mas já tá voltando. Voltou. Voltou. Então, assim, eu peguei a apostila de 15 reais e quando a gente entra no site da presidência para pegar uma lei, a Constituição, Lei 8.112, e aquelas partes que estão revogadas, não fica arriscado? Não fica assim riscado? A apostila que eu comprei, ela trazia as leis, tudo riscado. Então, páginas e páginas estava riscado. E eu não sabia, para você ter uma ideia, a qualidade do material que eu comprei, um lixo. Então, eu olhei para aquele material, vi tudo riscado. Raquel, eu não sabia que aquilo estava revogado. Eu li aquilo tudo. E eu lia, relia. E eu pensava bem assim, tá aqui a porta para mudar a minha vida. Estudava como um cão, estudava. Fui fazer a prova. Tomei-lhe uma pancada. Que eu fiquei assim, sem chão. E eu estava passando por diversos problemas, eu precisava passar logo. Inclusive, tem muita gente que vem falar comigo, estou precisando. Eu entendo quando você fala assim, eu estou precisando. Eu sei o que é isso. Aí eu falei, gente, eu tô uma droga, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu peguei, eu falei, não, cara, vou tentar emprego. Fui distribuir currículo de novo, não deu certo. Vamos estudar que não tem pra onde correr. E aí, com o passar do tempo, de tanto tomar porrada, eu comecei a aprender um pouquinho mais. Então, eu comecei de uma forma bem pré-histórica, bem arcaica mesmo, como concurseiro. Língua portuguesa, por exemplo, de 15 questões que eu acertei 2, depois eu vou até falar com calma como é que eu fiz para melhorar, porque as minhas últimas 7 provas de concursos, eu acertei todas as questões. Então, minhas últimas 7 provas, eu fechei as provas de língua portuguesa, mas eu comecei acertando... Isso foi uma das perguntas que foi feita para ti, como tu melhorou o português. E eu vou até falar daqui a pouco disso. Mas, assim, o dia que mais me machucou, sabe, o pior dia para mim, Raquel, foi o concurso que eu mais estudei na minha vida. O concurso que eu mais estudei na minha vida, uma vez eu até fiz a live, só que ela fica 24 horas e perdeu, não fiquei com esse vídeo salvo. O concurso que eu mais estudei para minha vida, cara, na boa, pra você ter uma ideia, eu ia dormir, eu gravava as leis em áudio, colocava aqui no ouvido, ia dormir escutando. Eu nem sabia se ia funcionar. Mas eu pensei, se vai que cola. Eu passava 24 horas com papel. Eu ia para a mesa, no jantar, no almoço, eu colocava um papel ao lado, eu comia olhando para o papel. Gente, eu estudava muito. Quer dizer, eu achava que eu estudava, porque o que eu estava fazendo é errado, mas com o passar do tempo eu aprendi com os meus erros. Mas eu passava o dia lendo. Pronto, agora é a melhor palavra. Eu passava o dia lendo. Para tu ter uma ideia, eu já conhecia a Manu, minha esposa, e eu estava com a Manu
A Manu sentava ao meu lado e olha aí, cara, esposa guerreira. Você que está estudando para concurso público, aí você, ó, homem, mulher também. Você que tem uma pessoa que está contigo agora, no momento de dificuldade, que você está batalhando e aos trancos e barrancos, mas tá ao teu lado, dê valor. Dê valor. Porque tem muita gente que esquece quem é que está contigo agora no momento de sofrimento, pô, no momento de batalha. E eu valorizo muito isso. Aí eu tava com a Manu, a gente tava namorando. Cara, a Manu era tão guerreira que ela sentava ao meu lado. Eu, ó, queria saber do meu material aqui, encegueirado, focado, lendo. A minha vida acabou, Raquel, acabou minha vida. Era só ler. A minha vida era ler. Em tudo quanto é tempo. Era ler. Quando eu não estava lendo, estava aqui com fone ouvindo alguma coisa de lei seca. Estudando. E todas as pessoas próximas a mim olhavam assim e falavam, esse cara é um anormal, um alienígena, um maluco. E as pessoas diziam, não, já passou. Aí eu estava morando numa casa que toda vez que chegava alguém nessa casa, o pessoal dizia, ó, estuda pra caramba, isso daí já passou no concurso, não sei o quê, vai embora, e parará, pererê. Beleza, chegou a semana da prova. Eu muito nervoso, mas eu não ocupava a minha mente, lendo. Aí a véspera da prova, aquele nervoso, mas eu lendo. Aí chegou o dia da prova. No dia da prova, eu acordei cedo, que eu sempre gostava de bater aquela parte de decoreba cedo. Estudei. O pessoal acordou, fizeram café da manhã para mim. Aí eu comi e o pessoal falou assim, não, vai lá que você já passou nesse concurso. Temos certeza que você já passou. Fui fazer a prova. No que eu fui fazer a prova, no caminho eu já fui muito nervoso, mas eu fui no caminho lendo. No que eu cheguei lá na hora de fazer a prova, eu peguei, abri a prova. Primeira questão, não sei. Segunda questão, não sei. As 5 primeiras questões de língua portuguesa, eu tinha mais ou menos certeza de uma. Aí começou a bater um desespero durante a prova, aquela agonia. Falei, gente do céu, eu estudei tanto para esse concurso, que isso era o concurso da minha vida. E eu fui fazendo a prova, e durante a prova eu sabia que aquela quantidade de conhecimento que eu tinha para fazer aquela prova não era suficiente para eu passar. E durante a prova eu sangrei muito. Doeu muito, foi muito doído, Raquel. Doeu muito. Eu falo aqui pra ti, cara, eu tô com o coração partido aqui de falar pra ti. Isso aqui chega, dói na minha alma quando eu lembro disso. Doeu muito porque foi o concurso que eu mais estudei na minha vida, mas eu não sabia estudar. Eu dei tudo, eu abdiquei de tudo. Abdiquei das pessoas que abdiquei da minha vida, deixei de viver por conta daquele concurso. E quando eu olhei pra prova, eu sabia que não era pra mim, mas mesmo assim eu continuei lutando. Mas eu saí da prova sabendo que não era pra mim. Terminou a prova, eu saí, joguei a prova, nunca mais fiz isso, foi a única vez que eu fiz. Aí eu cheguei em casa, o sorriso do pessoal. E aí, como é que foi a prova? Já passou, né? Cara, eu não queria ter contato com seres humanos. Eu não queria que ninguém perguntasse como é que eu fui. Eu não queria que ninguém... Eu só cheguei e falei bem assim, não deu. Ver gente, né? Sabe? Só que no que eu falei não deu, e as pessoas viram que eu estava extremamente abatido, que eu tinha chorado muito. E ó, não tenho vergonha de dizer quantas e quantas vezes eu chorei por causa das pancadas que eu tomei. Cara, as pessoas chegavam comigo e queriam bater no meu braço, me dar apoio. Eu não queria ter contato com o ser humano, eu queria sumir, queria cavar um buraco e morrer. Era aquilo que eu queria. Aí eu fui pro fundo do quintal, chorei horrores. Aí, beleza. Quando deu na segunda-feira, eu falei, largou isso, eu vou largar isso não é mais pra minha vida. E esse foi o pior momento da minha vida, sabe, Raquel, de concurseiro. Essa prova que eu mais estudei, tipo assim, mas foi por conta dela que eu tô aqui hoje. Com certeza, sempre, né? E aí tu continuou. Essa prova foi qual? Tu lembra de que era? Cara, foi uma prova da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma que eram 600 vagas, uma coisa assim, né? E tu diria que o teu maior erro, então, foi estudar sem equilíbrio, então? Raquel, olha só. Eu errei muito para aprender. Primeiro, eu não estudava, eu só lia. Eu só lia. Eu não resolvia questões, eu não tinha resumo, eu só lia. Eu era um leitor. E eu achava, porque a gente aprende isso. Na escola, as pessoas não ensinam a gente a estudar, nem na faculdade. Os nossos familiares, eles falam para os filhos bem assim, a gente mesmo, eles fala, vai estudar. Mas para a gente estudar é ler, só que é diferente. O processo de aprendizagem ele é bem mais complexo. Porque você aprende um assunto, você tem que reter aquele assunto na tua cabeça.
além de reter, tu tem que saber aplicar, porque a banca ela não vai repetir a questão. Ela vai colocar aquele assunto que você fixou de uma forma diferente. Será que você consegue aplicar aquele conteúdo? Então eu errei muito. Como é que eu fiz após essa prova? Eu larguei, eu desisti. Eu desisti na segunda-feira, desisti na terça de ser concurseiro, desisti na quarta. Quando chegou na quinta-feira, as pessoas começam a olhar assim pra ti, pô, tu não passou em concurso, tu não tá trabalhando, tu é vagabundo, né? Falei, rapaz do céu. Lá vai eu atrás de entregar currículo, não arrumei emprego. Graças a Deus que eu não arrumei emprego. Mas assim, aí o que eu fiz? Na quinta-feira eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar. Eu vou voltar a estudar. Aí o que aconteceu? A prova que eu tinha jogado fora, eu fui, na época tinha um Shopping Cidadão aqui, agora mudou o nome, que é onde você tem acesso a vários serviços, né? Prefeitura, Detran, etc e tal. Aí eu fui lá para ter acesso ao computador, que era bem assim, você ia, ficava 15 minutos, acabava os 15 minutos, desligava, eu ia pro fim da fila. Aí eu fui lá, peguei a prova, fui com o menino da Xerox lá, aí ele imprimiu para mim de graça, me deu, eu peguei a prova e falei, a partir de agora eu vou ver essa prova, eu vou estudar essa prova todinha, eu nunca mais erro essas questões. Aí eu peguei aquela prova e fui ver por que eu errei cada questão. Eu fui estudar o motivo de eu ter errado. Aí dali em diante eu prometi para mim o seguinte, eu não vou mais fazer promessa para passar no concurso A, B, C ou D. Ah, porque eu tenho que passar no TRT-12, eu tenho que passar no TRT-11, eu tenho que passar no TRT, cão. Pode ser qualquer um, cara, tem que passar, pô. E aí eu falei assim, eu quero ganhar R$1.000. Meu sonho era esse, eu queria ganhar R$1.000. Aí eu comecei a estudar e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu iniciei com a vontade de ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, porque eu não tinha nada, eu não tinha onde morar, pô. Então, eu queria ganhar R$1.000. Custe o tempo que for. Aí eu peguei essa prova, vi o que eu errei para não errar mais. Aí fui fazer um primeiro concurso após essa fase, pancada. Só que aí eu peguei a prova, não joguei fora, nunca mais joguei uma prova minha, peguei a prova, no dia seguinte, questão por questão. Errei a primeira questão, errei. Por quê? Aí eu anotava. E as questões que eu tinha acertado, eu também revisava. Sabe que eu revisava? Porque muitas questões você acerta na sorte. Então eu revisava a prova todinha. E aí, eu comecei a fazer isso com a primeira prova, a segunda, e eu ficava calado. Eu ficava calado, eu não falava isso para os meus parentes. Eu não falava das minhas derrotas. Eu ficava caladinho. Porque o sangue atrai tubarões, né? Ó, caladinho na minha. Aí, ó, primeira prova, segunda prova. E eu notei, Raquel, que tinha uma questão de direito administrativo da primeira prova que eu fiz após isso daí, que ela se repetiu na quinta prova. E eu acertei ela, sabe? Foi um clique, assim, uma coisa tão louca. E eu falei, caracas, é isso. E as minhas notas começaram a evoluir, eu comecei a crescer. Então, eu até falo hoje, aquilo que você erra uma vez para nunca mais errar. Isso é ter uma lição para a vida. E aí as coisas foram acontecendo. Graças a Deus. Em tudo na vida, né? A gente erra para não errar mais. Com certeza. Que mais? Tu dorme cedo? Quantas horas por dia você dorme? Eu sou um cara que eu preciso dormir muito, né? Olha, pessoal, sobre dormir, eu consigo passar 3 horas numa noite, dormir 3 horas e ficar inteiro. Posso dormir 4 horas, posso dormir 6 horas, posso dormir 8 horas. É de acordo com a necessidade. Passei um período muito grande da minha vida dormindo muito pouco, né? Dormindo muito pouco, mas assim, eu acho que a gente que... Eu acredito que a gente educa o nosso organismo, porque a gente tem uma necessidade mínima de sono e se você dormir mais do que você precisa, teu dia fica uma bosta. Se você dormir menos também. Você tem que ter o equilíbrio. E aí, um ponto que eu acho... Cara, acho que todo mundo tinha que ler o livro Milagre da Manhã. Todo mundo tinha que ler aquele livro. Vontade de distribuir esse livro. Sim, todo mundo tinha que ler aquele livro, porque não é somente para estudo. Não é somente para estudo. A questão de fazer o milagre da manhã, a questão de acordar cedo, não é só para a questão de estudar. Envolve muita coisa. A tua autoestima melhora. Cara, então assim, indescritível. É uma forma de ver a vida, né? Eu falei isso hoje até nos stories. A Toga Cinturada fala muito disso. Que aquele momento é um momento teu que, em geral, na correria do dia a dia a gente não tem. Então, acaba sendo, poxa, o momento que tu tá dando pra ti, né? Pra ti mesmo, porque a correria, trabalho, estudo, às vezes filho, marido, esposa, família e trabalho, e corre, come e dorme, e acorda e corre. E o teu momento, às vezes, acaba se perdendo, né?
Eu acredito muito nisso também. Eu vejo o milagre como um momento do dia para mim. E é óbvio que o acordar super cedo me faz muito bem, tanto pela questão do ciclo circadiano, né, do sol, quanto por eu chegar, sei lá, 9 da manhã, eu olhar assim pro meu dia e eu, putz, eu fiz um monte de coisa. É muito bom também essa sensação, né? Uma coisa que eu acho legal, Raquel, eu acompanho o teu IG já faz um tempo. Eu sempre gostei de tu postando as tuas rotinas. E em vários dias, quando dava 18 horas, tu fechava os ciclos que tu tinha determinado e tu ia sair, tu ia fazer as tuas coisas. Aí eu ficava pensando bem assim, calma aí, deve ter concurseiro que tá olhando assim, falando, ela é doida. Não, é porque como tu começou o teu dia mais cedo, tu acabou, terminou, concluiu, e tu consegue executar atividades, você tem tempo suficiente para fazer atividades que vão te fazer bem. E as pessoas que estudam para concurso não se preocupam com a saúde mental, Raquel. Eu acho assim, sabe? Você tem que se preocupar com a saúde mental, você tem que fazer coisas para você que você gosta. Eu até pergunto para quem está assistindo, hoje, o que você fez para você? O que você fez? Porque assim, ó, sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muito o seguinte, as pessoas, o marido, a esposa, vão sair com a família, tudo as outras pessoas escolhem o que vão comer, o filme que vai assistir, você nunca tem voz para nada, você nunca faz nada para você. Então você tem que ter aquilo que te dá razão de viver, né? Sim, E a o gente tem que, que que fazer... tu fez pra ti hoje, né? Responda aí, pessoal, o que, que vocês fizeram para vocês hoje. E esse negócio de valorizar o tempo, né? Eu acordava super cedo e realmente, 6 da tarde, em geral, eu já tinha terminado. E o prazer de tu fechar o caderno e olhar a janela e ter sol é, assim, indescritível. É indescritível, é maravilhoso saber que tu. É claro que isso se aplica para quem não está trabalhando e tudo mais. Quando eu trabalhava não era assim. Eu estudava também antes de ir para o trabalho. Óbvio que é diferente, mas para quem não estuda, eu percebo que muita gente tem o mesmo problema. Ah, eu não estudo, eu passo o dia inteiro estudando, acorda relativamente cedo, sei lá, acorda às 8, aí estuda a manhã toda. Aí depois estuda a tarde toda, aí estuda a noite toda, não vive, não vê marido, perde marido às vezes, né? Perde a esposa, porque não aguenta. A pessoa que tá sempre ali no quarto fechado. Quando, na verdade, se tu organizar, acordar, não precisa nem necessariamente acordar tão cedo, só o fato de organizar, tu já vai poder ter um momento de vida, né? Por isso que eu falo tanto dos ciclos de estudos ali, faz 50-10, faz 50-10 que rende e tu pode viver. Olha o que o pessoal fez. Ó, descansou. Ai. Livro não jurídico, ai, falo muito disso. Ler livros não jurídicos é tão. Que te tira. O livro é aquele negócio que as pessoas falam, né? É uma forma de tu viajar sem sair de casa. Então, assim, ler livros não jurídicos no momento que a gente tá, mas já leio o dia todo. Não, gente, é diferente. Tu vai ter um momento de relaxamento, tu vai estar te transportando para outro lugar, saindo daquela realidade de ler artigo, né? E assim, Raquel, o que eu acho legal do Milagre da Manhã também é que aquela hora ali que você está fazendo, você está sozinho, é você. É você e você. Então, assim, é algo indescritível. E ali é o momento que te dá prazer. E eu tenho várias alunas, mães, muitas alunas mães, muitas. É tão difícil para a mãe estudar para concurso público, porque as mães, elas sentem culpa. Elas sentem culpa por estar ausente. É bem complicado, né? E eu falo com elas porque a maioria delas se preocupa só com o filho. É o filho, o mundo é o filho, é o filho. Aí eu sempre pergunto para ela, e você? E você? E você? Às vezes você fazendo o Milagre da Manhã, tendo uma outra atividade, isso ajuda. Ainda tem outra. A gente tem que amar nossos filhos. Nós temos que amar as pessoas que estão perto da gente. Mas amar é dar um sentimento. Para eu dar esse sentimento, eu tenho que ter ele aqui dentro. Então, para eu amar... Se tu não estiver bem, tu não vai poder cuidar de ninguém, né? Então, eu preciso trabalhar. E para a prova de concurso é essencial, porque se não trabalhar a saúde mental, você vai olhar para a alternativa C e a D. Aí você tem quase certeza que é a C. Aí tu marca até um xizinho, uma bolinha. Na hora do gabarito, tu troca. E quando sai o gabarito era C mesmo, você perde e fica bala. Tem que ter a saúde mental. E para isso, muita meditação nessa vida, né? Eu brinco que eu me transformei, entre aspas, eu me transformei em outra pessoa que, na verdade, é a Raquel de verdade. Né? Que as minhas amigas mais antigas falam, nossa, Raquel, parece outra pessoa. Não, essa sou eu de verdade. A Raquel de antes é que era transtornada, desequilibrada, sabe? Que não meditava.
Hoje, eu sou uma pessoa que eu sou muito mais feliz, me amo muito mais, sabe? A meditação é uma coisa incrível. Português, vamos falar de português. Seu problema com português, como foi resolvido? Ó, falei para vocês, né? Minha primeira prova, 2 de 15 questões. Como é que eu fiz? Primeira coisa, eu achava que eu sabia português, que era o português da escola, né? E não é assim. Português de concurso público é totalmente diferente, né? Eu achava que ia cair na prova de tongo, tritongo e ato. E aí tomei muita porrada. Então, o que aconteceu? No momento de desespero, eu estava na biblioteca de uma faculdade aqui da cidade, tomando pancada na prova de língua portuguesa, uma pancada, se morrendo de vergonha. O que eu fiz? Eu estava na biblioteca estudando desesperado, mais uma vez, pensando em desistir. Durante toda a minha trajetória, eu falei, isso não é pra mim. Eu me achava um burro, Raquel. Eu me achava um... Sério, eu falei assim, não é possível. Acho que todo concurseiro se acha burro, né? Não, e o pior é que eu olhava para outras pessoas, eu pegava uma folha dirigida, fulano estudou 3 meses e passou. Beltrano com 21 anos e não sei o que. Eu falei, minha nossa, eu sou burro mesmo. Então, sabe, quando eu via isso, parece que me jogava mais para baixo, mas eu cometi o erro que era me comparar. Você não pode se comparar, cada um tem seu caminho, né? Tem gente que tem uma caminhada mais dura, outros não. Somos pessoas diferentes. Então, o que eu fiz? Eu estava na biblioteca desesperado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar a língua portuguesa. Só que fazer alguma coisa. Pegava os livros, não entendia nada. Aí eu falei, tem que resolver. Aí aqui em Porto Velho, eu fui num sebo, comprei uma gramática. Uma gramática do sebo Pascoal Segala. Comentei até essa história com o Felipe Albergue, né? Comentei. Aí eu comprei a gramática. Aí no que eu comecei a ler a gramática, a parte inicial, que falava de consoantes, vogais, semivogais, a parte de fonologia, eu entendi bacana. Só que quando chegou em ortografia pra frente, eu já não entendia, não conseguia entender a gramática. Eu não entendia. Só que eu ficava lendo, sem entender. Aí ia fazer prova porrada. Eu falei, gente do céu. Eu falei, putz. Aí eu tava lá na biblioteca da faculdade, desesperado. Aí eu tava rodando entre os biombos, e eu olhei assim embaixo. Aí eu encontrei uma coleção de livros de 5ª a 8ª série. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª de língua portuguesa. Olhei para aqueles livros aqui, catei os 4, coloquei na mesinha redonda, abri o livro de 5ª série, Raquel, com aquele texto mais bobo do mundo. Tipo assim, João subiu no muro. Aí, compreensão e interpretação de texto. Quem subiu no muro? Eu, João, né? Eu peguei o livro de 5ª série e comecei a estudar. Aí, eu percebi que logo no início do livro de 5ª série, ele começou a falar de substantivo. Mais à frente ele falava do adjetivo, ele ligava o adjetivo no substantivo, mas de uma forma bem simples. Aí eu fui embora. E isso, aí eu fui 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Hoje tem a 9ª, né? Mas naquela época eu não tinha. Quando eu terminei o livro de 9ª série, eu consegui olhar para as palavras e encaixar a palavra na sua classe. Porque antigamente, amor termina com a letra R, então é verbo. Parece ridículo, mas tem muita gente que acredita nisso. Não, é verdade. Então, é verdade. assim, aí eu consegui ter essa base de pegar a palavra e conseguir encaixar ela na classe respectiva dela. Formei a base. Esse negócio de base também é válido muito para matemática, né? O pessoal fala, ai, eu sou muito ruim. Faz um muro na sua frente em relação à matemática, quando na verdade é um negócio de tipo, aceita que tu não sabe dividir com vírgula e vai lá buscar essa resolução, sabe? Não fica tipo, vou torcer para não cair em matemática. Não, resolve essa questão. Vai lá, né? Como tu falou, 5ª série, 6ª série, aprende que supera, tem que superar. Não adianta. Aí eu peguei, aí após terminar esse livro de 8ª série, eu fiquei com a base. Eu já entendia porque era pronome, a pronome substitui o nome. Eu comecei a encaixar as coisas. Aí eu fui pegar a gramática, aí encaixou, Raquel. Quando eu fui pegar a gramática com a base que eu tinha, aí, nossa, eu me senti o último quilo de farinha d'água de Rondônia. Nossa, eu falei, nossa, eu sou o cara de língua portuguesa. Pô, fui fazer uma prova, a Raquel, me sentindo o cara de língua portuguesa. Tomei uma pancada. Eu falei, não, bicho, eu sou burro mesmo. Mas é pelo seguinte, eu tinha entendido. Só que eu não estava sabendo aplicar na prova, porque cada banca tem um estilo de cobrar. Então estava faltando para quê? O que é para mim? Resolver questões, né? Pegar as provas focadas na banca. Aí depois, foi isso que eu fiz. Primeiro eu fiz a base do livro de 5ª e 8ª série. Inclusive, quem está assistindo aí e tem muita dificuldade em língua portuguesa, você não precisa pegar um livro de 5ª e 8ª série.
Pega um curso online de língua portuguesa, cara. Tanto que os cursos bons, cara. O curso do professor Marcelo Julián, o curso do professor Felipe Alberto, tanto curso bom, tanto curso bom. Cara, você vai no YouTube, tem de graça. Pega lá um curso básico. Entende o que é fonologia, entende o que é morfologia, entende o que é sintaxe. A base. Aí depois que você tiver essa base, qual é a banca que está fazendo o teu concurso? Ah, é FCC. Pega as últimas 10 provas da FCC que você vai ver que tem um padrão. Mas faz a base e depois fica amassando nas provas. E foi assim que eu fiz, assim que eu consegui. E pelo incrível que pareça, tu acredita que hoje até aula de língua portuguesa eu já dei, Raquel? Jura? Tô te falando. Tô te falando. Mas foi assim, a base e depois nas questões. Não adianta, né? Tem que ser assim, tanto para português quanto para matemática. Porque a gente considera isso para as matérias jurídicas, né? Ah, eu não sei nada de constitucional, aí tu vai ver da base. E português tu pressupõe que tu sabe, mas na verdade, às vezes a gente não sabe. Tá quase acabando nosso tempo, mas vamos para mais uma. Um dia antes da prova, o que fazer? Olha, é relativo, depende de você. Algumas pessoas são muito ansiosas, muito nervosas. Se ela for fazer uma revisão de véspera, ela vai ficar surtada em ver aquele monte de gente. Então tem gente que, se ela for estudar, o lado psicológico, a autoestima dela vai no chão. Então essa pessoa ela tem que procurar coisas que tirem essa ansiedade dela, né? O ideal é você trabalhar, o certo é você não chegar assim, né? Mas você tem que se conhecer. Eu, em todos os concursos que eu passei, a véspera, a semana final ali, para mim era fundamental. Eu estudava feito um cão. Até mesmo quando eu aprendi as técnicas melhor, porque tem muita coisa que é decoreba. Então o que eu fazia, Raquel? Aquelas coisas que eram decoreba, eu deixava tudo para os 48 do segundo tempo para eu ficar revisando. Eu tinha tabela de prazos, não tem aquela parte de competências da Constituição. Inclusive, Raquel, tu tem um joguinho que tu faz, eu até pedi para tu repostar depois daquelas competências da União, que é muito show aquele negócio ali. Eu até falo para os alunos em sala de aula fazer. Então eu pegava essas coisas que são decoreba e deixava tudo em cima da hora para ficar fresquinho na cabeça. Que tem muita coisa ali que tu tá na memória curta, né? Você lembra para a prova e depois esquece, mas o importante é pintar a bolinha certa. Mas assim, o que eu aconselho? Se você já tem uma experiência suficiente, tu tem o teu material de resumo, fica socado no hotel sentando sarrafo. Agora, às vezes, você tá numa sexta-feira, tá numa pilha, você quer revisar, mas tu não sabe o que tu revisa de língua portuguesa, tu não sabe que vai para uma revisão de véspera. Porque na revisão de véspera você vai ter profissionais, você vai ter professores que vão fazer esse trabalho para ti. Vai ter um alívio cômico também, vai ter uma... Isso. Né, motivacional. Eu sou muito da opinião, assim, de tu fazer testes, assim, ir fazendo provas e ir fazendo testes. Num dia antes da prova, estuda. Aí no outro vai na revisão de véspera. Aí no outro não estuda, sabe? Eu fazia assim, eu separava um material para eu estudar, se eu quisesse estudar, e eu ficava... Eu fui em algumas revisões de véspera, mas depois de um tempo eu pensei assim, não, eu quero fazer o que me der vontade amanhã. Sabe? Tipo, o que me der vontade. Eu separava o material e ficava no hotel. Se eu quisesse ir pra piscina, eu ia pra piscina. Se eu quisesse estudar, eu estudava. Às vezes eu estudava um pouco, eu ia pra piscina, dormia. Aí eu ficava... Porque assim eu não ficava angustiada, sabe? Porque às vezes tu ficar estudando pode deixar com mais angústia ainda. Por mais que a pessoa... eu já meditava há muito tempo e tudo mais. Mas no momento de prova não adianta, né? Tu vai estar um pouquinho mais ansioso do que o normal. Não existe uma pessoa que vai, tô plena, maravilhosa na hora da prova. Não vai. Tá um pouquinho nervoso, todo mundo fica, pelo menos um pouquinho, né? Que mais? Português, ansiedade. Como lidar com ansiedade pré-prova? Não estou mais conseguindo estudar direito. Acho que é a mesma coisa, né? Meditação, exercício físico, acho que é muito importante também, né? Demais. Corpo e mente. Corpo e mente. Se você tiver um corpo são, a mente também vai estar. Então, a atividade física ela é fundamental. Você tem que conciliar, tem que achar um tempinho. Eu não tenho tempo para praticar atividade física. Tempo você tem, só que você está colocando outras prioridades acima disso. E a partir do momento que você fala que você não tem 10 minutos para fazer uma caminhada, então quer dizer que tudo é mais importante no mundo do que a tua saúde, né? Será que isso está certo? Imagina, fica quanto tempo na rede social vai dizer que não consegue fazer exercício. Aí uma vez eu me lembro que numa live eu falei isso, né? Tem que fazer exercício físico, tem que ser regular. E uma pessoa falou assim, mas depois do edital não tem como fazer exercício. Então concurso policial não... Como é que as pessoas passam?
Elas fazem exercício só depois do objetivo. Se faz exercício só depois do objetivo, tu não passa no TAF. Tu tem que estar fazendo exercício sempre. Então, negativo, dá pra fazer exercício sim, só tem que ser tua prioridade. E tem que ser sempre prioridade. E mais uma coisa, a pessoa às vezes pensa assim, ah, mas eu vou gastar tempo. Só que, tipo, o teu estudo, quando tu tá fazendo exercício, ele vai ser de muito mais qualidade. Porque tu vai fazer exercício físico regular, tu vai estar dormindo melhor, a tua concentração vai estar melhor, tu vai estar liberando os hormônios, tu vai estar liberando as tuas tensões. Então, assim, tudo vai ser melhor. E aí a pessoa fica botando. É desculpa, na verdade, né? É uma fuga, eu acho. E a atividade física, Raquel, ainda tem outro aspecto. Ele melhora a tua autoestima, o teu amor próprio. Isso é muito importante. A partir do momento que tu começa a fazer atividade física, a gente começa a ficar mais vaidoso. A gente começa a olhar mais a roupa que a gente está vestindo. A gente, homem, a maioria dos homens são todos jogados, né? Homem não tem esse negócio de usar shampoo e condicionador. Aí o homem já começa... E parece brincadeira, mas a autoestima, o amor próprio, ele é importantíssimo. Pra gente que é estudante, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo em que várias pessoas vivem numa ilha da mediocridade. As pessoas querem mudar a vida, estão levando uma vida medíocre e não fazem nada para mudar isso. Aí a gente resolve mudar. Tipo assim, eu vou sair disso, vou pagar o preço. Você é diferente. Só que quando você sai, as pessoas olham para ti e elas não têm essa força de vontade que você tem e começam a te julgar. Aí, se você não está bem preparado, se você não tem uma autoestima bacana, tu acaba escutando a voz de quem não quer o teu bem. E às vezes volta para ele da mediocridade e larga tudo. Então, a atividade física ela ajuda demais. E acho que isso também é muito importante, porque assim, se a gente não acredita na gente, eu brinco, né? Tipo, se nem tu confia em ti, como é que tu vai convencer a banca? Antes de qualquer coisa, tu tem que acreditar em ti. Eu acho que isso é essencial. Ai, vai acabar nosso tempo. Não acredito, já faz uma hora que a gente tá aqui, né, Lu? Será que o pessoal gostou? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, ainda mete o dedo na tela de para ver o pergunta que a gente coração vai ter que subindo fazer aí. outra live. Bota coração aí pra nós. Mete o dedo na tela que eu quero ver o coração subindo. Se vocês gostaram aí. Bora! Rilu, obrigada pela tua presença maravilhosa. Como eu disse no início, tu é uma inspiração, assim, do meu sonho de dar aula. Depois que eu te vi, assim... Aí, o que ele dá aula? Ele dá aula disso, dá aula daquilo. Sim, eu tô pensando... A Raquel vai dar aula. De que tu dá aula? Eu dou aula do que me mandarem dar aula. Do que me mandarem dar aula, eu tô dando aula. Me inspirei em ti, porque tu falou isso uma vez. Tu deu aula de empresarial, que era difícil pra ti, né? Eu pensei naquilo. É verdade. Eu não vou me especializar em dar aula de uma coisa. Eu vou dar aula do que me mandarem dar aula. E acho que sempre vendo assim como desafio, tu é uma inspiração assim, incrível. Muito obrigada por ter vindo, sério. Sem palavras. Eu te agradeço, Raquel. Eu acredito que as coisas na vida não acontecem em vão. Sou um cara que eu comecei minha vida de concurseiro lá pelo ano 2000. E eu vim resolver a minha vida de concurseiro, Raquel, 15 anos depois, praticamente. Eu passei muito tempo me preparando e eu passei por muitas dificuldades. Então, hoje, quando eu olho na internet, quando eu olho no presencial, eu vejo a dificuldade que alguns alunos estão passando. Eu senti tudo aquilo na pele. E eu acredito que a experiência que eu adquiri, o sangue que eu derramei, as lágrimas que eu derrubei, e como eu consegui enfrentar e venci, podem ajudar outras pessoas, tá? Então é isso. Vamos trabalhar para mudar vidas. Obrigada, Rilu. Um beijo. Um beijo, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Eu vou postar lá no YouTube depois. A gente se fala. Sem palavras, Rilu. Tchau, tchau. Em breve tô aí em Poa. Em breve tô em Porto Alegre. Beijo. Tchau.